Meus amigos do YouTube, é o seguinte: primeiramente, muito obrigado aos inscritos que compareceram na live de hoje, em que nós reagimos ali a 7 pontos que foram destaque para esse que vos fala sobre a live do Britannics com o Ricardo Chagas, o consultor da Orientec, da Escola Digital, e que está aí atrelado a essa treta envolvendo a HBO, Core e os demais canais de opinião. Teve a oportunidade de trazer a sua versão desse imbróglio todo, dessa confusão toda. E agradeço principalmente pela educação que os inscritos do canal Cleiton Fiuza tiveram em receber o Ricardo Chagas durante a live, né? Ele se apresentou no chat, muita gente ali tratou com respeito, não teve hate. E é o que eu peço muito, né? Não façam hate de forma nenhuma. Se a pessoa chega na sua casa, você tem que tratar ela com respeito, com educação, e assim aconteceu. Claro, perguntas foram feitas, ele respondeu na medida do possível, porque tem algumas que ele não pode responder por conta do processo que o Core está envolvendo contra a HBO, mas isso eu vou falar na frente. E eu vou trazer mais uma vez os 7 pontos e que eu achei destaque, né? Que teve destaque durante essa live, e depois eu trago uma conclusão aí para quem não acompanhou. Eu vou tentar trazer aí de forma resumida, ok? Primeiro ponto foi aí o pedido de desculpas que foi cobrado ao Ricardo Chagas. Esse pedido de desculpas ao Core. Vamos lá. É a dimensão, e até foi falado do Core aí, é importante dizer, né, que é solicitado a mim um pedido de desculpa a ele, e eu queria dizer que a minha situação é exatamente a mesma da dele. Eu fui surpreendido por meu nome ter sido citado no canal dele no dia 20 de julho, né, porque eu não tinha assistido ainda ao episódio, e diferente de muita gente na internet, eu não vi só os 3 minutos e meio, e diferente do que o Digo colocou também, eu não estou só no terceiro episódio, 3 minutos e meio, eu estou em todos os episódios. O material que a gente tem é muito denso, né? Foi uma pesquisa de muitos anos. E quanto à desculpa que todo mundo quer que eu peça pelas inserções que foram feitas com relação a ele na série, eu não tenho ingerência sobre isso. Né? O que estava sendo pesquisado e falado ali era FNAF. Né? E acabou que só reiterar para encerrar, para eu não me alongar sempre nas respostas, Beleza. é de dizer que sim, eu se tenho alguma coisa a pedir desculpas a ele, é por conta da frase infeliz que eu coloquei no dia seguinte, né, já vista, ou no mesmo dia, perdão, do que estava acontecendo, que era se ele atentasse até contra a própria vida, que não era responsabilidade nossa. Eu estava falando do meu caso e da mocinha que estava fazendo a pergunta. Né? E depois disso houve uma avalanche de situações aí que vão ter o reparo devido aí no tempo hábil. 2 pontos de destaque. O primeiro, né, foi o pedido de desculpas com relação às falas que ele teve com relação. Ele respondeu uma pergunta de uma jovem, né? E que isso poderia causar uma depressão no Core ou coisa do tipo, até mesmo tentar contra a sua própria vida. Aí o Ricardo Chagas deu aquela resposta e ele se tocou que falou que não devia. E nesse ponto, ele aí fez o pedido de desculpas, né? E espera fazer esse pedido de desculpas pessoalmente ao Core. Com relação às inserções do vídeo, de fato ele não pode se responsabilizar, porque as inserções do vídeo é de responsabilidade da produtora, acho que é Giro Produções, e a HBO, que é a coprodutora. E ele não pode se pronunciar ainda por conta de um processo que está rolando em segredo de justiça envolvendo o Core e a HBO. Todo mundo já sabe, e o Core também já teve algumas vitórias nesse processo, mas também o Core só pode se pronunciar por completo mediante a sentença. Depois que a sentença for dada para o juiz, o veredito e tudo, aí sim ele pode trazer algo a respeito, e também o senhor Ricardo Chagas. Vamos ao ponto 2, em que ele fala sobre os bastidores desse episódio. É o momento que eu estou sendo entrevistado.
E no momento que eu estou no computador, é o momento em que eu estou sendo perguntado para explicar coisas. E ali existem muitas coisas que eu não sei se vai para o ar, se não vai para o ar. Sim. Então, eu estou conversando, não estou lendo especificamente tudo que está acontecendo. E se estou lendo, não estou terminando de ler, eu já estou falando de outros assuntos e tal. Mas, no caso dele em especial, quando eu estou pesquisando FNAF. E sou perguntado, quem é aquele primeiro canal que aparece? Eu disse, é o Core, é o maior canal de conteúdo infantil que não é infantil, porque eu estava falando sobre FNAF. Então, a escolha de imagens que foram colocadas ali e tudo mais, isso não é nossa responsabilidade, nunca foi. Mais uma vez falando aí, né, nos bastidores do episódio, e que o documentarista ou repórter documentarista estava fazendo ali as entrevistas com o Ricardo Chagas. Isso é de praxe no documentário. O documentarista fazer entrevistas àquele convidado para participar desse documentário, né? E naquele momento em que, segundo as palavras do Ricardo Chagas, ele estava no computador, o entrevistador estava do lado dele perguntando, sendo que o microfone estava com o participante. Ele fica com o participante. E só a voz do participante é que sai no documentário. E mais uma vez, com relação à edição das imagens, é responsabilidade da produtora. O entrevistador, ele fica ali alheio. Inclusive, eu perguntei durante a live ao Ricardo Chagas, ao senhor Ricardo Chagas, se ele tinha entrado com uma ação referente à produtora para ter esse material bruto, para provar as suas declarações. Ele disse que não podia ainda dar declaração por conta do processo. Então, o que dá a deduzir que sim, ele deve ter pedido uma ação, entrado com uma ação para requerer esse material. Vamos aqui ao ponto 3, que fala a respeito de FNAF, da comunidade FNAF, e o uso indevido dos aliciadores. Vamos lá. Saber. Não demonizamos a tecnologia de forma alguma, cara, a gente orienta como elas usarem da forma correta. Porque a gente não adianta a gente ficar, que todo mundo também diz que a gente passa pano para a página, de forma alguma. Se alguém fosse ver nossa palestra, ia ver que isso não é verdade. A responsabilidade é total dos pais. O que nós estamos tentando fazer é ajudar com que eles corram atrás do tempo perdido, de que eles fiquem a par de todos os conteúdos que eles perderam por conta do avanço rápido da internet e da tecnologia principalmente, e ajudem os filhos deles a usufruírem daquilo da melhor maneira possível, que os desenvolva de fato. Mas no caso de FNAF especificamente, se você pesquisar um pouco sobre o massacre de Suzano, não pode falar massacre, né, que senão faz aquele... Massacre de Suzano na escola, o caderno de um dos assassinos, que nós também damos um nome para eles, porque não discordo completamente desse tipo de cobertura, que não mostra quem são e tal, o que acontece. Então as pessoas ficam na ignorância e os massacres não param. Mas o caderno do Guilherme Tauss tem a foto do Fred, né? A foto não, perdão, o desenho do Fred, do Five Nights at Freddy's, assim como tem o Slenderman também. Então, são grandes comunidades, grandes hypes. E por que estava essa foto, esse desenho, perdão, no caderno do Guilherme Tauss, no assassino de Suzano? Certo? Isso, muito provavelmente, seja um assunto do interesse dele, senão ele não desenharia sobre isso. E, muito provavelmente, alguém da internet, que aí é o aliciador, que é um adulto, né, se propiciou dessa oportunidade e foi até o Guilherme Tauss e começou, a partir disso, conversar sobre outros assuntos. Tá certo? Então, isso não me faz ter... FNAF não cria massacres em escolas, mas é um assunto tão hypado há muitos anos, diga-se de passagem. Há muitos anos, que é um assunto que as pessoas vão até ali e pescam, as pessoas que gostam dele. E aí, deixando bem claro, ao entender desse que vos fala, é o seguinte, que lamentavelmente tem muitas pessoas com más intenções que se utilizam de elementos, sejam eles de jogos ou de desenhos animados ou qualquer coisa do tipo, para gerir qualquer aliciamento em cima de
menores. Não vamos tapar o sol com a peneira. Infelizmente, isso acontece. Aí aqui ele citou esse exemplo desse indivíduo, desse massacre, né, que aconteceu em Suzano, que estava lá escrito, ou um desenho, né, do FNAF, do Slenderman. Mas aí diz assim, mas isso aí é responsabilidade do conteúdo? É responsabilidade do jogo? Não. Mas o indivíduo, ele pegando uma mente fraca para induzir a fazer o mal, meu amigo, isso é no instante. Vamos ser sinceros, não vamos tapar o sol com a peneira. E isso aqui vai mais lá na frente, no ponto 4, sobre indivíduos aliciadores infiltrados nas comunidades. Das páginas desses criadores de conteúdo, eu depois fui ver cada um, cara. Tive um trabalhão de pegar cada um para ver quem ali virou meu inscrito no meu canal. E aí é criança que faz o quê, bicho? Que faz ameaça de morte, é criança que cria perfil fake para stalkear, é criança que simula conversa de pedofilia, dizendo que determinado criador de conteúdo é pedófilo, tentou pegar nela, ou o que quer que seja. Então, a nossa bater nessa comunidade, não no conteúdo, é na comunidade, que está cheio de adulto, bandido, que está destruindo a vida de crianças. E aí eu separei o joio do trigo no momento em que eu disse que eu ia à Justiça Federal, no Ministério da Justiça, perdão, e ia colocar FNAF para 18 anos no cinema. Pronto, cara, vocês não têm noção do inbox. São mais de 2,5 milhões de comentários e conteúdo. E vocês não têm noção de quantas crianças ficaram malucas porque acharam que isso ia acontecer. E aí deu para separar quem era criança, quem era adulto. E, cara, os adultos que estão ali, meu amigo, estão aliciando criança mesmo. Foi isso que o Pedro falou, inclusive, na última live, que infelizmente o Ramsés cortou de forma completamente equivocada, né? Que ele disse lá que o canal, sim, é canal de aliciamento, não da parte do criador, como o Orientec é um canal de aliciamento, se tiver no hype, também não pela parte dos criadores, mas lá nos comentários, o que tinha de adulto, cara? Que eu tive um trabalhão de compilar tudo, e aí a polícia entrou em ação. Ponto válido isso aí. Aqui ele estava se referindo a quê? Quando ele fala crianças, na verdade não são crianças. Estava se referindo a adultos, prestem atenção, raciocinem. Criam perfil fake para poder o quê? Fazer ou aliciamento, ou intimidar até mesmo a própria pessoa que ele falou aquela questão de colocar o FNAF, sugerindo o Ministério da Justiça que ia colocar FNAF para 18 anos, segundo as palavras do Ricardo Chagas, era balela. Era só para saber qual seria a reação, se ia ser uma reação agressiva, ameaçadora ou apenas de indignação, né? Não é possível, não sei o quê. Ou então como criadores como esse que vos fala, que mostrou ali a classificação do filme já pré-definida, no caso da Justiça Americana, né, que foi 13 anos, e também já foi definida a classificação indicativa aqui no BR, aqui no Brasil. Expliquei como era o procedimento de classificação indicativa e por aí vai. Mas na verdade isso aí foi uma pegadinha do malandro, e muita gente aí caiu. E aquelas pessoas que ameaçaram ele, ameaçaram mesmo assim atentar contra a vida, ele ali simplesmente printou, levou para a polícia, deve ter feito um BO e vai entrar com ação aí contra, no caso, a Meta, né, que foi mais no Instagram, para conseguir o IP do pessoal. Mas sim, tem que ter muito cuidado. E eu até falei na live, galera que lidera as comunidades de FNAF, de One Piece, de Minecraft e de outros animes e jogos, fiquem atentos, fiquem alertas. O próprio Core já teve um exemplo disso, parece que foi dentro de uma comunidade dele aí, até foi citado na live, e que tinha uma pessoa lá e o Core expulsou essa pessoa. E é bom ficar atentos. E sim, todo e qualquer canal, perfil de Instagram ou coisa do tipo é uma porta aberta
para indivíduos desse tipo. Vamos para o ponto 6, que fala... Aliás, o ponto 5, que fala da geração atual, né? Como é que está a geração atual? Tudo isso é um processo natural de pais que não entendem o conteúdo, que não tem conteúdo seguro. Não existe. Perfeito. A única segurança é você estar com seu filho o máximo de tempo que puder e tentar dar valor a tudo. Agora, uma geração de hoje precisa ser vista. Porque quando o moleque pega uma pistola aos 13 anos de idade, mata a mãe, o irmão e aleja o pai, a menina porque o avô e a avó tiraram o celular dela, ela toca fogo no sofá e queria matar os avós e depois desce pro parquinho. Cara, que geração é essa, pô? Você tem que estar vendo isso de alguma forma. Isso também é papel dos criadores de conteúdo da internet. É papel. Porque você não pode estar o tempo inteiro estimulando determinado conteúdo e não fazer nenhum tipo de aviso positivo para essas famílias ou de alerta, porque eles ouvem muito vocês. Ouvem pra caramba. Tem muita gente que chama o Core de paizinho, por exemplo. Então, se ele é paizinho, faça isso. Hoje o Ramsés fez um vídeo lá, um story, e mandou o pessoal beber água. Aí você disse, pô, que coisa babaca. Não, pô, a galera ama ele que tá ali. Então faz um negócio, faz um aviso bacana. Esse é o papel, que tudo seja conteúdo livre e tudo mais e tal, e cabe a cada família definir o que é. Não estamos aqui para regular a internet, né? Como dizem. Tá aqui? Beleza. Ricardo, o que você acha sobre ensinamento sexual para criança? Aí nesse ponto aqui eu quero trazer para vocês o seguinte, que ele falou, como é que tá a geração Z, geração beta? Nós estamos diante hoje de uma geração muito cheio de querer, muito cheio de vontade, muito, vamos dizer assim, querendo fugir às regras, né? Claro que não são todos, mas sim uma boa parte, e principalmente a geração que está mais apegada a isso aqui, a celular, a computador, tem a tecnologia na palma das mãos, tem a informação na palma das mãos, mas infelizmente também tem o perigo na palma da mão. O perigo na palma da mão. E quando esse aparelho é retirado das mãos de um jovem, ou de um adolescente, pré-adolescente, meu amigo sai de baixo. Ele citou aí até o exemplo dessa menina, né, que os avós não queriam dar o celular, botou o fogo no sofá e a menina foi descer no parquinho brincar como se nada tivesse acontecido. Entra aí o papel nosso de criador de conteúdo, não para substituir os pais, não é nossa função, mas sim dar uma orientação, dar um toque, dar uma dica, porque pai e mãe continuam sendo os maiores e melhores influenciadores. Agora nós vamos para o ponto 6. Vamos lá. Minha diversão é uma coisa muito séria, cara. Toda a família tá junto pra gente se divertir. São 3 filhos, sou casado, eu namoro com minha esposa desde os 13 anos. Então, desde os 13 anos de idade, a gente tem 30 anos de relação. A gente tem muito orgulho da vida que tem, porque não tem mancha lá para trás. Você compreende? Não tem mancha nenhuma. E, de repente, toda a nossa vida profissional, fraternal, ser mostrada hoje na internet dessa maneira. Quando os meus netos entrarem na internet hoje, vai aparecer lá todas as thumbnails que falaram mentiras a nosso respeito. E são mentiras, cara. São mentiras, porque se hoje eu quisesse pesquisar sobre FNAF e tivesse precisando de um trabalho urgente, eu recorreria à página do Core, com certeza. Porque é o cara que mais pesquisa sobre o assunto, é referência na área, eu veria o conteúdo. Como eu dou os parabéns para ele aqui, no último vídeo, domingo agora, eu acho, ele falou no meio do vídeo dele lá, falou que se um conteúdo infantil, que um cara tem um canal infantil e aproveita para fazer desenhinho de FNAF, para fazer gameplay de FNAF, o cara tá errado. Mas tá errado mesmo. Demorou para falar, mas antes tarde que não falou, pô. Falou, tá certo. Todo o meu apoio a ele. Isso, inclusive, acontece com aquele Garden of Bambam, que muita criança acabou... Mesma coisa. Pior, né? Querendo ou não. A mesma coisa. Cara, não tem nada, absolutamente nada de novo contra o Core. Até faço aqui alguns adendos, né?
Eu não sei quem é a equipe dele. Uma vez eu falei isso com o próprio Lucas Neto, assim, falando vídeos em relação a ele, né? Eu não sei quem é a equipe, mas não adianta você dizer, eu tenho um pedagogo aqui. Você tem que ter adultos na sua equipe para dizer para você, olha, isso aqui é melhor não fazer. Então, por exemplo, lá no massacre último, Sapopemba, né? Ele vai, no mesmo dia à tarde, ele faz um gameplay de Yandere. Porra, não faz, espera um pouco. Não adianta botar aviso que eu sou contra a violência e tal. Espera um pouco, não cria esse tipo de polêmica. Eu sei que não é intencional, mas dá problema, cara. Aí ele falou inicialmente, né, sobre a vida que ele tá tendo, né, pós essa treta toda. Além disso, ele na causa que ele atua, né, que é a causa de assistência a vítimas de atentados em escola, ele sim sofre perseguição todos os dias por conta dessa carga, dessa, vamos dizer assim, missão que ele escolheu. Ele recebe ameaças constantes. E na situação envolvendo o Core e HBO, aí foi que o negócio piorou mais ainda, eu vou falar mais lá na frente. Mas foi importante ele ter tocado nesse assunto, na questão de que, se naquele momento a mídia relata um atentado ou coisa do tipo, uma situação bem polêmica, e de repente você coloca ali um conteúdo referente a algum jogo como Call of Duty, que eu tô dando só um exemplo, Call of Duty, vamos fazer uma live gameplay de Call of Duty, ou de outro jogo referente a conteúdo violento, espera um pouquinho, não, vou colocar agora não. Isso a própria equipe pode orientar, não bota agora não, segura as pontas aí, faz disso, faça um outro vídeo referente a outro assunto, ou no meu caso que é um canal de variedades, comenta um pouco sobre esse ocorrido que aconteceu. Aí sim, depois, mais lá na frente você coloca ali o seu conteúdo. Mas isso aí é uma questão de ética. É uma questão de ética. Para finalizar, ponto 7. Uma coisinha ou outra na internet, porque os assassinos de escola, cara, eles são uma organização muito grande. Muito grande. Eles estão ali nos chans, mas não só nos chans, estão no WhatsApp. Semana passada aí vocês viram, foram pegas pessoas investigadas pela Polícia Federal que estavam aí a serviço do Hezbollah. Então isso já existe no Brasil. Nós chamamos, eu, Pedro, a Escola Digital, o Orientec, chama já isso de terrorismo. Massacre em escola é terrorismo. Então nós somos ameaçados todo dia. Quando o Core fala a nosso respeito no dia 20, imediatamente toda essa galera começa a aproveitar o público dele para pedir que tirassem foto nossa por onde nos achassem, começam a tentar saber onde a gente mora, e existem vídeos, inclusive de garotos aí, tentando achar onde a gente mora, com deepfakes e tal. Então isso é muito importante falar, porque meus filhos não podem ir para qualquer escola, eles são ameaçados de morte todo o tempo, você entende? Então com toda essa história, isso é deixa eu ver se aparece. É isso aqui. O problema do que aconteceu no dia 20 de julho, para a nossa realidade, era isso aqui perto do que a gente já caminhava fazendo. Agora, quando nós fomos citados lá e tal pelo Core, eu entendo também os motivos dele, entendo ele ficar chateado também, entendo de verdade. Não tenho nenhuma... querer estar certo, né? Só já dei os motivos pelo qual aconteceu, mas o nosso problema ficou desse tamanho, meu irmão. Desse tamanho. Os e-mails que chegaram até vocês não são de seguidores só deles. Já tem células de chans entrando em contato, ameaçando, tentando extorquir dinheiro, e a nossa cabeça a prêmio, cara. Foto de arma, foto de faca. Não é um stalker que está seguindo a gente, entendeu? Eu sou totalmente contra o stalker que está seguindo o Core, eu acho ridículo esse tipo de coisa. Sei que é muito grave, sim, né? Mas no nosso caso não é um stalker, é uma célula terrorista que vai atrás da gente quase que 24 horas. Aí aqui ele fala referente à parte anterior, né? As ameaças constantes que ele recebe. E muita gente tirou proveito dessa situação envolvendo o Core e HBO, e até mesmo canais de opinião,
pessoas que não são inscritas dos canais, digo os canais que referiram-se a esse tema, mas há pessoas que se infiltraram ali, tiraram proveito para poder fazer essas ameaças e ameaças pesadas à família dele e a ele. Ele mesmo falou que praticamente não tem paz. Se já não tinha paz por conta desse ativismo dele, agora foi que a paz foi para o ralo. Foi para o ralo. Aí a gente vê assim, cara, a gente não sabe de fato a luta que a pessoa está passando. Como no caso também do Corey, né? Muita gente viu a questão do Corey do Stalker. É um caso que já está encaminhado na justiça. O cara já está sendo processado. Parece que já vai ter audiência. Os passos dele, desse Stalker, estão sendo observados pela justiça. E no caso do Ricardo Chagas, é um negócio mais embaixo, nas profundezas das profundezas da internet. Então é isso que eu queria trazer para vocês aí, né, de forma resumida, porque a live durou mais de 1 hora. E eu quero trazer para você resumido aqui em vídeo. Eu entendi ali e concluí que nessa entrevista com o Britânicos, o Ricardo Chagas foi ele mesmo, juntamente com o filho, e dá a entender que ele está tentando procurar resolver essa situação de uma forma mais breve e mais pacífica com relação aos criadores de conteúdo. Aí você vai perguntar assim, Cleiton, por que ele não foi antes? Por que ele não resolveu isso bem rapidinho? Por que ele não procurou os canais que foram citados? Existia uma barreira entre ele e os canais de opinião. E os canais de opinião, eu digo isso aqui sem medo, poderiam estar temendo chamar ele para ouvir o lado dele e acabar tomando um hate de proporção grande. E, infelizmente, ainda existe uma coisinha chamada cancelamento. Por isso que quando eu fiz a live, eu falei, galera, primeiro, baixe a guarda, baixem as armas, aprendam a ouvir, para depois falar. Aprendam a ser prudentes no ouvir, e tardios no falar, e tardios no irá. Isso é uma passagem bíblica. Examinem todas as coisas e retenham aquilo que é bom. Foi o que eu fiz. Analisei o resumo todo da live que o Britânicos colocou, e eu tirei esses pontos que eu achei interessante. E cada um tem um ponto de vista diferente dessa história toda. Ramsés tem um, o Fei tem um, o professor Dark tem outro, a Bianquinha vai ter outro, cada um tem um ponto de vista diferente. Opinião é isso, é o ponto de vista de um determinado assunto, na ótica daquele que está analisando ou está vendo. O meu ponto de vista foi esse, o seu pode ser diferente. E aí, o que vocês acham disso tudo? Coloque nos comentários. E esperamos sim que essa situação toda se resolva de forma pacífica e o mais breve possível. Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui.